Essa pergunta é muito boa, mestre Paulo, pelo seguinte, porque o mestre não nasce pronto. O mestre vai evoluindo. Em particular, o patriarca Muyá, eu conheci quando ele já estava já à véspera de fazer 50 anos de idade. Então, ele já estava numa fase bem madura. Esse filme aqui já era muito mais jovem. Então, eram momentos diferentes. Por isso que é muito injusto tentar fazer uma comparação. Por quê? Porque são momentos de maturidade diferentes. Não dá para se comparar, né, em função de vários elementos, mas dentre os quais a questão dessa maturidade que você está falando, que ocorre com todos nós. Nenhum mestre, portanto, nasce pronto. Todos os mestres, eles vão evoluindo ao longo do processo. E o patriarca Muyat foi diferente. Claro que a gente observa, você sabe muito bem que o Instituto Muyat nos dá muitas oportunidades, mas uma dessas oportunidades é nós podermos catalogar os materiais e as falas do patriarca Muyat. Então, você vai vendo um refinamento progressivo. Não é que o sistema mudou, o sistema não mudou, mas a maneira de explicar, ela se torna progressivamente mais sistêmica a cada momento, a cada evolução. E o que também nos diz que o patriarca Muyat estudava com muita frequência, o tempo todo, para refinar o seu linguajar, lembrando que, diferentemente de nós, ele transmitia basicamente numa língua que não era a sua língua materna, que era o inglês. Nós aqui temos a grande maioria, os seus alunos, os meus alunos, a grande maioria ainda fala a nossa língua materna, que é o português. O que traz também algumas dificuldades, né? Mas é uma maneira de nós fazermos isso, né? No sentido que permita entendermos que todo mundo evolui ao longo do tempo. E eu percebi isso, sim. Eu percebi por esses detalhes, eu percebi pela performance técnica, que é uma coisa muito interessante. Eu estava comentando hoje mesmo, junto com o mestre Geraldo Monerá, que eu, ao longo desse período que eu fiquei com o Patriarca Muyá, em torno de 15 anos, eu nunca vi o Patriarca Muyá treinando, mas ele tinha uma disponibilidade corporal que era surpreendente. Ele simplesmente ia e fazia as suas demonstrações, os seus movimentos, quando estava explicando, numa naturalidade e sem nenhuma parcimônia, onde aquilo se expressava de maneira muito natural. E era impressionante, porque quando mesmo uma lista, por exemplo, mais complexa, você pega o Muyanjong, por exemplo, que tem um número bem extenso de movimentos, ele sabia tudo de memória. Ele nunca precisou fazer, usar de recurso, alguma anotação, algum livro, alguma coisa assim, para ele demonstrar, pelo menos para mim, aquilo que ele gostaria de mostrar, quer seja o Sunitao, o Changqiu, ou o Biuji, ou o Muifajong, ou até mesmo o Lutem Punquan, que aí já é uma movimentação bem curta, né, o Lutem Punquan, mas, por exemplo, no próprio Pachantou. É muito impressionante, né, como ele sabia. E é interessante que quando ele mostrou para o Pachantou, ele já tinha 2 derrames. E mesmo assim você via, né, a beleza de como ele conseguia mostrar isso. Era impressionante, né? Você vê e poder admirar ainda uma pessoa, depois de 2 derrames, poder ter esse tipo de possibilidade, né? De poder apreciar alguém que dedicou tantos anos e continua a dedicar
para que aquilo pudesse evoluir, a sua arte pudesse evoluir de maneira crescente.